Então vamos ao nosso terceiro desafio aqui da nossa sequência dos stories que vendem. Muito feliz de estar aqui com vocês. Aliás, estou recebendo assim enxurrada de depoimentos, de feedback de vocês, falando que nunca tiveram tanto engajamento, que marcaram um paciente, que nunca teve tanta interação com os stories, e é exatamente sobre isso. Você já deve ter sentido um gostinho do que é usar os stories intencionalmente. E eu quero dizer para que você assista esse vídeo até o final, porque tem uma surpresa para você que está participando aqui do nosso desafio. Para você que está chegando agora, meu nome é Doutora Camila Valverde. Eu sou dentista aqui em Santos, tenho uma clínica multidisciplinar, a Valverde Odontologia, e aqui no meu consultório, mais de 80% dos pacientes vêm da internet. Já tem alguns anos que eu tenho ensinado milhares de dentistas como se posicionarem e também atraírem pacientes que valorizam esse trabalho aqui na internet. Eu comecei o movimento Bridging para dentistas e tenho gerado resultados para milhares e milhares de dentistas em todo o Brasil e em mais de 11 países do mundo. Então, isso aqui que eu vou te mostrar hoje é algo validado não só por mim, mas como por milhares de alunos que já têm aplicado essas técnicas que funcionam. E talvez você esteja se perguntando, Camila, essas técnicas funcionam mesmo para quem não tem consultório ainda? Com certeza. Aliás, eu montei meu consultório só depois de aplicar técnicas como essa. Então, você consegue sim captar pacientes através das redes sociais, mesmo que você ainda não tenha consultório. Essas técnicas funcionam mesmo para quem mora numa cidade pequena, com certeza. Nós temos muitas alunas de cidades super pequenas, do interior e até de outros países que já têm aplicado essas técnicas. Então, sim, também funciona para você que mora em cidade pequena. Camila, essas técnicas funcionam para mim, que ainda não tenho especialidade? Com certeza também. Essa questão de especialidade é muito mais nossa do que dos pacientes. O paciente não vem te perguntando, qual que é a sua especialidade? Ele quer saber qual tratamento você oferece. E muitas dessas sequências que eu vou te passar aqui, elas podem ser aplicadas para você vender, por exemplo, clareamento. Então, você não precisa de uma especialidade para conseguir aplicar essa técnica. Funciona também para harmonização facial? Funciona para implantodontia? Funciona para periodontia? Sim. Funciona para todas as áreas da odontologia e mesmo que você não tenha especialidade ainda. Aliás, eu vou te explicar já já como é que você faz para gerar sequências infinitas de stories de todas as especialidades. Então fica aqui que eu tenho muita coisa para te mostrar nessa aula. Camila, essas técnicas funcionam mesmo que eu tenha poucos seguidores? Com certeza. Aliás, sua base de seguidores só vai crescer a partir do momento que você valorizar os poucos seguidores que você tem. Será que você já cativou essas pessoas que te seguem? Ou senão você vai ter uma base enorme de seguidores, mas que não interagem com você. Eu quero te mostrar uma maneira de realmente você não só ter engajamento, mas ter pessoas te mandando mensagens e querendo marcar consultas com você, tá? Não é sobre número de seguidores, mas sobre o quanto você se conecta com essa audiência. Então, sim, esse método funciona mesmo que você tenha poucos seguidores. Qual que é o grande problema do dentista? Eu também passei por esse mesmo problema que você passa hoje. A faculdade não te prepara para ser um criador de conteúdo. A faculdade te prepara para ser o quê? Dentista. Você sai da faculdade sabendo fazer os procedimentos, sabendo fazer uma restauração, profilaxia, clareamento, mas você não sai sabendo oferecer, vender o seu trabalho. E quanto mais gerar desejo pelo seu atendimento através das redes sociais. E aí o que acontece? Você sai da faculdade despreparado para oferecer o seu serviço e aí você acaba caindo nas ciladas que existem por odontologia. Eu falo com consciência porque eu também passei por isso, tá? Eu saí da faculdade, eu fui para a clínica popular, eu não tinha dentista na minha família, eu fui para franquia, eu fui atender convênios. Então, todo esse ciclo de desvalorização eu com certeza também passei na minha profissão, tá? Eu não saí, ganhei um consultório, que eu não saí da faculdade, não. Eu fui atender nas clínicas. E aí, para conseguir sair desse ciclo de desvalorização, eu usei as redes sociais para captar o meu paciente. E olha que eu comecei a captar paciente mesmo antes de ter meu consultório, tá? Eu comecei a aplicar estratégias de redes sociais e levava os pacientes para consultórios que eu atendia por porcentagem que nem eram meus. Então, sim, você consegue aplicar essas técnicas mesmo que ainda você não tenha o seu próprio consultório, porque foi exatamente o que eu fiz. E falando de stories, tá? A maioria das pessoas usam stories de maneira aleatória. Pode ver os dentistas aí que você segue. Ou eles usam stories que parecem que foi uma agência que fez, isso não conecta nada. Ou a pessoa usa o story de maneira totalmente aleatória. Tira uma foto da janela, tira uma foto do cachorro, do nada joga um caso clínico
Fala, poxa, ninguém responde meus stories. Nossa, eu posto e ninguém interage comigo. Claro! Da mesma forma que você precisa de técnica para fazer procedimentos, você precisa de técnica para usar as redes sociais. Se você fez os desafios dessas semanas, você já sentiu a diferença que é saber usar a ferramenta que é o Story. O Story é a ferramenta mais poderosa que tem de venda na internet, mas você precisa saber exatamente como usá-lo. Ou você vai ser que nem um dentista despreparado tentando fazer o procedimento. Você vai pegar, às vezes, a melhor ferramenta do mercado, mas se você não souber usá-la, não adianta nada. Não adianta eu dar a melhor broca do mundo na mão do meu marido, que não é dentista, por exemplo. Ele não vai saber o que fazer com aquilo, entende? Então, muitas vezes, o Story na sua mão é a mesma coisa. Ele é a melhor ferramenta, porém, na mão de um piloto que não sabe como conduzir. Então, eu quero te mostrar técnicas para que você tenha muito mais resultado com o Story. Se você aplicou um pouquinho do que eu te passei essa semana, você já sentiu a diferença do que é saber usar essa ferramenta. E para você ver como eu não estou inventando nada disso aqui, olha só essa notícia. Que mais 70% das vendas que foram feitas através de redes sociais foram usando o Instagram. Com certeza você já viu algum influenciador, por exemplo, colocando um link ali nos stories para você clicar e ir para um site. Essa é a melhor forma de venda direta que existe nas redes sociais. E por que você não está usando essa ferramenta corretamente? Muitas vezes você está ali e você só joga agenda e coloca o link para agendamento. Isso não vai te gerar consulta, você precisa seguir um passo a passo para depois poder ofertar. No caso, para depois poder colocar o link de agendamento. Não adianta simplesmente você chegar no story e dizer agenda aberta. Você vai falar, tá bom, que bom para você que sua agenda tá aberta. Mas como é que você gera pessoas clicando, pessoas te mandando mensagem, principalmente gerando desejo pelo seu atendimento? É isso que eu quero te mostrar aqui nessa aula, como é que você pode usar essa ferramenta que é a mais poderosa da internet para realmente conseguir pessoas clicando, te mandando mensagens e pedindo principalmente para agendar consultas com você. Porque eu não tô aqui para te ensinar a ser blogueirinha. Não sei se esse era o seu objetivo, mas eu tô aqui para te ensinar a criar sequências, a fazer realmente stories que vão gerar pacientes para sentar aqui na cadeira, tá? Então a gente não quer só engajamento. Engajamento é importante, faz parte. Mas eu quero te ensinar a criar conteúdo que realmente vai resultar em pacientes agendados, para aumentar o seu faturamento, para você conseguir ser uma referência aí na sua região. Então é disso que eu tô falando, tá? Pode parecer que eu tô falando somente de stories, mas eu quero te mostrar como é que você gera desejo pelo seu atendimento. Mas, antes de eu te dizer o que fazer nos seus stories, eu quero te dizer o que não fazer. Lembra que eu tava te dizendo que a maioria dos dentistas não sabem usar os stories? Ó, eu vou te falar aqui algumas situações e você vai lembrar ou de você mesmo fazendo alguma dessas coisas, ou você vai lembrar de algum dentista que faz uma dessas coisas que eu vou citar aqui. Por exemplo, um dos grandes erros super comuns nos stories é ficar fazendo repost o tempo todo. O que é repost? É quando você pega um post de alguém, por exemplo, algum perfil informativo ou algum perfil de finanças ou Reels, né? Reels são aqueles vídeos engraçados. Você riu pra caramba, acha super engraçado. E aí você joga nos seus stories. Você já fez isso? Mas com certeza você conhece alguém que vive compartilhando Reels nos stories. Meu marido levantou a mão, porque ele é um que tá mandando Reels o tempo todo pra mim, pros amigos dele. Cada um tem uma pessoa diferente pra mandar, tá? Porém, você pode mandar no direct o Reels pra quem você quiser. Mas quando você joga um repost no seu story, você tá diminuindo as suas visualizações. Você já pensou nisso? Por quê? Porque você tá colocando ali o conteúdo de outra pessoa. Se alguém achou engraçado também aquele vídeo ou achou legal, clicou, ele saiu do seu perfil. E aí o algoritmo vai entendendo isso como um desinteresse da pessoa e começa a mostrar menos os seus stories. Outro erro super comum é já colocar link no primeiro vídeo, no primeiro story. Isso é um erro? É um erro também. Por quê? Quando a gente coloca no link, a pessoa sai do Instagram e aí o algoritmo entende que ali não é um perfil que tá interessante. Então percebe, quando você coloca um link, quando você coloca um repost, começa a cair as suas views. Será que então o problema é o Instagram ou você que não tá sabendo usar a ferramenta? Então, Camila, não posso pôr link? Pode e deve. Link de agendamento do WhatsApp, com certeza tem que estar nos seus stories. Mas tem que estar estrategicamente no lugar correto, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nessas coisas. Por exemplo, o primeiro story do dia é o mais importante. Você já deve ter percebido que as views começam lá em cima e elas vão que nem uma escadinha descendo até o último story. Já percebeu? Então, muitas vezes você pega esse primeiro story do dia, que é o mais importante, e você gasta com uma coisa super besta.
Tipo, ai, tá um bom dia. Quantas pessoas que você entrou no Instagram deram um bom dia também? Aí fica uma sequência de bom dia. Pior ainda se for aqueles bom dia com frase motivacional, ou foto da janela, sabe? Algo que não cria conexão, algo que não mostra nada sobre o seu atendimento, que não mostra o seu consultório, não mostra o seu look, é uma coisa aleatória, tá? Então a gente precisa ser mais intencional quando a gente fala de stories. E quando a gente vai aplicar sequências intencionais, você vai ver que o primeiro story geralmente é a headline. Vou falar de uma sequência com vocês hoje aqui nessa aula. E a headline é o mais importante, é a manchete. Então, você está gastando o seu primeiro story com uma coisa totalmente aleatória, já começa fazendo repost, ou já começa com a foto da janela, a foto do seu cachorro, e aí você perdeu a atenção das pessoas, porque a pessoa pulou e nem sabe o que você postou depois. Se você fez uma sequência super legal depois, ninguém nem viu, porque o seu primeiro story estava ruim. Outro erro muito comum é fazer uma sequência muito grande de stories falando. Você com certeza já passou pelo Instagram e aí você viu alguém falando, fazendo textos gigantes, gigantes. Aí você fala, que isso? Tô com preguiça de ler. Ou a pessoa fica ali falando 10 stories, explicando alguma coisa, fica cansativo. A gente precisa aprender a variar o tipo de conteúdo. Um pouco de story escrita, às vezes um pouco de story falado, legendar o story e mudando o background. Então você precisa ir variando o tipo de conteúdo e fazendo vários stories durante o dia. Não adianta chegar de manhã, fazer 10, sumir, só aparecer no outro dia, tá? Outro erro muito comum que pode ser que você já tenha cometido é não ser constante. Um dia você vai, faz um monte de coisa, blogueiragem, depois some por uma semana. Essa é você? Isso é bem comum também, tá? Nada se constrói sem uma constância. É que nem academia, não adianta ir um dia fazer todos os treinos do mundo, depois ficar 2 semanas sem ir. Aqui é a mesma coisa, você só vai se tornar uma referência numa coisa que você faz sempre. E é por isso que eu acho tão interessante essas sequências que eu vou te mostrar aqui. Eu quero te dar roteiros para você aplicar no seu dia a dia e conseguir manter a constância. E principalmente ser intencional para captar pacientes através das stories. Então, qual que é o erro mais típico que eu vejo as dentistas cometerem? Vai lá, chega no story, posta só coisa aleatória. O cachorro, uma fotinho do rolê, uma foto do curso, uma fotinho do planejamento, faz um repost do perfil não sei o que Brasil. E aí fala, nossa, nem capta o paciente, agenda aberta. Mas eu pus agenda aberta, ninguém clicou. Claro! Você não usou a ferramenta de forma intencional. Eu quero te ensinar a aprender a quebrar objeções através dos stories, a qualificar a pessoa a passar pelo seu funil de conteúdo. Eu quero te mostrar como é que você gera desejo pelo seu atendimento através dos stories. Como é que você gera pessoas te respondendo, muito mais engajamento e principalmente muito mais pessoas querendo ser atendidas por você, que esse é meu grande objetivo. E aí você me pergunta, Camila, por onde eu começo? Já entendi como cometo um monte de erro. Tá bom, mas o que eu faço então? Eu quero que você entenda primeiro a parte estrutural da coisa. Que você entenda qual que é a função do story no processo de compra, que você entenda realmente como é que funciona esse funil de conteúdo e qual que é a função do story ali, já que ele é tão importante para criar conexão, principalmente venda. Eu quero te mostrar como é que você faz na prática para criar narrativas envolventes, para trazer as pessoas para perto de você através dos stories. Sabe quando você segue alguém e cria aquele sentimento de, nossa, parece que eu conheço essa pessoa? Esse é o poder do story quando ele é bem utilizado. Eu quero te mostrar como é que você vai misturar aquele pouquinho de conteúdo pessoal sem ser algo aleatório. Porque a gente precisa também humanizar, mesmo que você seja uma clínica, mesmo que você atenda várias especialidades, você também tem que humanizar a sua marca através do seu conteúdo. Então, eu quero te mostrar como é que você vai fazer isso. E eu te falei que eu ia te passar a sequência aqui hoje. Então, pega aí o caderno que eu vou te passar o desafio número 3. A gente vai usar uma estrutura aqui para você fazer uma sequência de story, tá? Eu vou usar aqui uma sequência de clareamento, mas isso vai se aplicar para qualquer outra especialidade. E no final da sequência eu vou te mostrar como. A nossa estrutura aqui vai ser headline ou manchete, promessa, prova social, quebra de objeção e call to action. Camila, você tá falando chinês pra mim. Calma que eu vou te explicar tudo e, aliás, vou te dar um exemplo de como você vai fazer isso no seu story. Por exemplo, headline, manchete. A gente precisa começar o story chamando a atenção da pessoa. Lembra que eu te falei que o primeiro story da sequência é o mais importante? Então, a gente vai começar ali com essa manchete, por exemplo, ou ativando alguma dor do seu paciente, que aqui eu vou dar um exemplo que você já olhou no espelho e achou seus dentes amarelados?
Se a pessoa tem essa dor, com certeza isso vai chamar a atenção dela. Ou a gente pode puxar pro lado sonho. Você já sonhou em ter um sorriso mais branco? Você já sonhou em ter um sorriso perfeito? Aí a gente vai usar sempre aquelas queixas, aquelas frases que os nossos pacientes falam no nosso consultório. Mas também vou te mostrar uma forma de você gerar conteúdos infinitos usando inteligência artificial já já. Mas olha só, vamos usar essa headline aqui de dor. Você já olhou no espelho e achou seus dentes amarelados? Quantas vezes os pacientes já te relataram isso no consultório? Para mim, várias vezes. Então, a gente vai usar esse primeiro story trazendo essa pergunta e colocando uma enquete. Eu já ou eu não? Então, a pessoa vai ali olhar. E claro que a gente está falando de um story que não vai ter 1 milhão de cliques, porque a pessoa, ela tá ali se expondo de alguma certa forma. Então, às vezes, a pessoa até vai pensar, eu tenho, mas ela não vai responder. E não tem problema, porque a gente tá falando aqui de uma sequência de venda, tudo bem? É diferente de uma sequência de engajamento. Você pergunta, você gosta mais de rosa ou azul? A pessoa aperta azul. Ela não tá se expondo, mas aqui a gente tá perguntando já sobre uma dor. Mas o fato de ter enquete ali já faz a pessoa pensar na sua pergunta muito mais do que só você perguntar. E claro que algumas pessoas vão responder e já vão começar ali a interagir com você, certo? Mas você precisa ter essa ciência de que no funil de conteúdo existem vários tipos de conteúdos, tá? Alguns são de engajamento, outros são de venda, outros são de cap de objeção, certo? Então, estamos aqui nesse conteúdo de venda. Então, nossa headline, nosso primeiro story vai dizer: você já olhou no espelho e achou seus dentes amarelados, sim ou não? Story 1, tá? Depois da nossa manchete, a gente vai para promessa. Promessa é quando você, dentro da venda, diz para o seu cliente o que você pode oferecer, tá? Aqui, por exemplo, eu estou falando de clareamento. Então, eu vou dizer para ele assim: você sabia que é possível você clarear de forma segura os seus dentes em casa? Sim ou não? Então, ali eu tô aumentando o nível de consciência da pessoa. Fala, pô, em casa? Aí você tá criando curiosidade. Será que é uma receitinha caseira? Será que ela tá falando de clareamento de consultório? Eu já fiz, eu tenho plaquinha aqui. Tá? Então, ali você vai já tá aumentando o nível de consciência. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar em clareamento caseiro. Fala, nossa, eu não sabia. Em casa? Tá? Então, a gente tá criando mais consciência e aumentando realmente o nível de engajamento da pessoa que tinha aquela dor que a gente colocou ali do story da manchete, tá? Então, manchete, promessa, e aí vai entrar na prova social. Aqui é a hora de você colocar uma foto de um caso, um vídeo, mas, gente, foto de caso tem que ser um caso bonito, tá? Tem que ser um caso que dê pra ver a transformação. Eu fico cheia, assim, de ver aqui no Instagram um monte de caso que mal dá pra entender o que aconteceu, tá? Então, você vai postar uma foto de caso clínico que seja uma foto que gere desejo, ok? Tá? Então, você vai compartilhar um caso ou um feedback de um paciente, falando, nossa, doutora, amei meu clareamento, eu tô amando meus dentes branquinhos, tá? Você vai colocar um print de uma prova social, seja de um caso ou de um depoimento do paciente, ou até os dois, se você tiver, melhor ainda, tá? Você vai mostrar que você consegue cumprir aquela promessa que você acabou de fazer. Então, é manchete, promessa, prova social, que no caso é o print ou a foto do caso. Então, depois que você apresentou a prova, chega a hora da quebra de objeção. Os nossos clientes, eles sempre têm aquelas coisas que os impedem de comprar. Seja o preço, seja o medo de doer. Por exemplo, uma objeção que a gente vai quebrar aqui no clareamento, que é muito frequente, tenho medo de fazer clareamento e meus dentes enfraquecendo, tá? Que a gente vai quebrar essa objeção. Por exemplo, a gente pode colocar em um estudo que mostra que realmente clareamento não enfraquece os dentes. Ou você pode quebrar a objeção que para fazer clareamento a pessoa tem que parar de tomar café. Você colocar ali o frame que diz você não precisa parar de tomar café para fazer clareamento e ter os dentes realmente mais branquinhos. Então, aqui a gente vai usar a quebra de objeção e para o nosso lado a gente sempre pode entrar com ciência e provar cientificamente para os nossos pacientes que a gente tem base para falar aquilo que a gente está falando, tá? Então, vender sempre é quebrar objeções. Então, relembrando, manchete, certo? Manchete, promessa, prova social, quebra de objeção e, por último, a gente vai realmente chamar a pessoa para ação, tá? Então, você vê a diferença de você só colocar um link para agendamento e você passar por todo esse processo de prometer alguma coisa, mostrar que você realmente sabe do que você está falando, você quebra uma objeção e só depois disso você vai jogar um link de agendamento ou algum call to action, alguma ação para a pessoa fazer, mostrando que ela tem interesse naquilo. Pode ser uma enquete,
dizendo assim, você tem interesse em saber mais sobre clareamento? Pode ser sim ou não, tá? Ou se você quer saber mais sobre clareamento, responde essa story como eu quero. E quem te mandar eu quero, você aborda por direct. Ou você vai abordar por direct realmente aquela pessoa que marcou sim nessa enquete. Então essa é uma sequência de stories de venda. Essa é só mais uma das sequências do nosso curso Stories Pro 2.0. Esse é um curso totalmente completo para você aprender como realmente ter resultado no Stories. E nesse curso, além da parte teórica, que já vou te explicar o que vem nele, também vem várias sequências como essa. Vou te dar ali vários exemplos práticos de como fazer stories de engajamento, stories de quebra de objeção, stories de venda e realmente sequências com narrativas para você captar pacientes através do seu story. Chega de ficar falando sozinha no Instagram. Não adianta você ficar perdendo seu tempo tentando criar um conteúdo que ninguém quer ver. E também não adianta você só ficar colocando conteúdo pessoal porque dá engajamento e nunca usar realmente para captar paciente. A gente precisa das duas coisas. A gente precisa de engajamento e realmente de pacientes querendo marcar. Então eu quero te mostrar passo a passo para você nunca mais ficar falando sozinha nos stories. Eu quero te mostrar como é que você vai lotar o seu direct de pacientes querendo marcar consultas com você. Talvez agora você esteja se perguntando, Camila, qual que é o valor desse treinamento? Como é que eu posso realmente captar pacientes através do meu story? E isso é o que eu te pergunto. O quanto vale ter técnicas na sua mão para trazer pacientes através do Instagram, sem depender de convênio, de clínica popular, de pessoas te indicando pacientes? Quanto é que vale isso? Aliás, você vai ver que se você captar um paciente de clareamento com esse curso, você já pagou até mais do que o valor do curso. Então, assim, é um investimento muito pequeno para você ter um retorno infinito. E aí você se pergunta, Camila, tá, eu gostei dessa sequência, como é que eu faço outras? Primeiro, eu vou te mostrar a oportunidade de você ter várias sequências prontas como essas, tá? Eu coloquei ali, dentro de um Trello, sequências de engajamento, sequências de quebra de objeção, sequências de venda, sequências de storytelling, tudo pronto, que nem você usou essa semana. Essa semana foi só um gostinho do que realmente você vai ter dentro dessa oportunidade que eu vou te mostrar. E muito mais do que isso, eu vou te ensinar na prática como é que você vai usar inteligência artificial para gerar conteúdos infinitos de todas as especialidades, com infinitas possibilidades. Você vai ver como realmente vai ser muito mais fácil. Você vai usar o story de maneira intencional, você não vai ter mais desculpa. Se você não fizer story, é porque você não quer. Porque eu vou te dar uma ferramenta, vou te dar um arsenal para você ter tudo diante de você, tanto de sequências sugeridas por mim, como você pode criar suas próprias sequências usando a inteligência artificial numa base que eu vou te dar para você usar no chat GPT. Então, assim, não tem mais desculpa. Você vai poder fazer story, mesmo que você não esteja em casa, você não esteja no consultório. Você vai poder fazer de casa. Você vai poder fazer story mesmo que você tenha vergonha de aparecer. Você vê que nessas sequências a maioria usam fotos e textos, tá? E mesmo assim são narrativas envolventes. Você vai poder fazer mesmo que você ainda não tenha especialidade. Você vai poder fazer mesmo que você ainda não tenha consultório, tá? Mesmo que você não tenha um consultório bonito, você mora numa cidade pequena, você vai conseguir aplicar. Você só não vai aplicar se você não tomar coragem. Se você ficar pensando, não, será que é pra mim? Será que é pra mim? E se você não arriscar, você nunca vai saber. Então, vem aqui junto comigo usar essas sequências, usar essas técnicas que já são validadas não só por mim, mas como por milhares de dentistas que têm atraído pacientes todos os dias através das redes sociais. E agora os 10 se perguntando, tá bom, Camila, quanto é que custa ter acesso a essas sequências validadas por você, a esses roteiros, a essas aulas realmente de como ter sucesso com stories? E eu te pergunto, quanto é que vale você ter acesso a estratégias validadas? Quanto é que vale você ter acesso a sequências que vão te trazer mais pacientes? Se você pensar, com certeza esse treinamento vai te trazer pacientes e retorno financeiro, inclusive. Então, esse é um investimento com retorno se você aplicar. Quanto você pagaria para ter mais pacientes através dos stories? Quanto custa para realmente pular todos esses erros que eu já cometi e para aprender essas estratégias validadas que milhares de dentistas já têm aplicado? Ó, vou te dar aqui um panorama do que vem do treinamento Stories Pro 2.0. Sim, é 2.0 porque nós aprimoramos esse curso que já é um sucesso desde o ano passado. Então, assim, ali eu vou te mostrar na aula 1 por onde começar a ter sucesso com os stories. Na aula 2 eu vou te ensinar exatamente qual que é a estrutura ideal dos stories. Lembra que eu falei que não pode começar de qualquer jeito, de forma aleatória, que já tem que começar certo desde o story 1? Eu vou te mostrar como fazer isso.
Na aula 3, eu vou te detalhar o que não fazer nos stories. Na aula 4, eu vou te mostrar o que postar todos os dias nos stories. Na aula 5, eu vou te dar mais técnicas para aumentar suas visualizações dos stories. Na aula 6, eu vou te mostrar como é que você vai mostrar a vida pessoal sem se expor demais, além do que você quer mostrar. 7, eu vou te mostrar como você vai criar conteúdo sem precisar aparecer falando em vídeo se você não quer. Na aula 8, passo a passo de como criar conexão e desejo pelo seu atendimento. A aula 9 é sobre narrativas, storytelling, como prender a atenção das pessoas ali no seu story. Também ali dentro desse treinamento você vai encontrar o método CIV. É sobre conexão, interação e vendas, que esse é o objetivo dos stories. Eu vou te mostrar como é que você cria sequências viciantes usando esse método CIV. 11. Como responder os pacientes por direct. Porque os stories, eles são como uma isca. Você vai atrair as pessoas para o seu direct. Se a venda não for finalizada no direct, realmente não vai funcionar. Então, também vou te mostrar protocolos de como responder os pacientes e fechar essa venda. E por último, eu vou te ensinar a analisar métricas. Só isso já seria um curso completo. Eu poderia vender só isso, mas além disso, tem vários outros presentes para você. Para quem está participando aqui do desafio, vou entregar ao vivo um treinamento em chat GPT. Vou te ensinar a criar conteúdos infinitos para os seus stories e como você pode replicar essas sequências de maneira única e de acordo com a sua especialidade. Então, você não precisa estar pensando, será que serve para harmonização? Será que serve para odontopediatria? Eu vou te mostrar na prática e ao vivo como é que você cria conteúdos específicos para a sua audiência, para a sua cidade, tá? Então, a gente vai ter esse dia no Zoom, você vai ter acesso a mim também, e ali eu vou te mostrar ao vivo como é que você cria sequências usando inteligência artificial, que realmente não é o futuro, já é o presente. E outro bônus, que é o meu queridinho, que aqui entra o Stories 2.0, o Stories Pro 2.0, que é esse Trello, que é esse aplicativo de organização de conteúdo, e lá nesse Trello eu tô te dando vários roteiros, vários. Bem parecidos com o que a gente fez essa semana no desafio. Então, vai ter roteiros de engajamento, roteiros de quebra de objeção, roteiros de venda, roteiros de storytelling. Então, vai estar tudo ali catalogado bonitinho. Tô sem ideia de story. Você vai lá no Trello, vai escolher uma das sequências e fazer naquele dia, tá? E além de que você ainda vai poder multiplicar isso usando inteligência artificial. Então, realmente é um conhecimento que, se você não tiver, você vai ficar todo dia pensando por que eu não comprei o Stories Pro e tô aqui travado sem saber o que postar, tá? Então, esse é um bônus, assim, que eu poderia até vendê-lo separado se eu quisesse. Mas eu vou dar aqui de presente para vocês junto com esse treinamento, tá? Além de tudo isso, você também vai ganhar um voucher de R$ 300 para a próxima turma do Braiding para dentistas, que é o meu treinamento completo. Então, você começa agora tendo resultado com os stories e se prepara aí para o segundo semestre, que eu vou abrir as inscrições do Braiding para dentistas, tá? Que é meu treinamento que tem tráfego pago, que tem suporte individual, que tem encontros ao vivo semanais comigo. Então, esse curso vai estar saindo praticamente de graça. Porque, além de tudo isso aqui que você vai levar, você ainda ganha esse voucher de desconto para o próximo brand. Só revisando que você vai receber as 12 aulas para você entender exatamente o que você está fazendo e ter muito mais resultado com stories, nunca mais ficar travada, sem saber o que postar, sem ideias, sem saber usar story com intencionalidade para captar pacientes. E além disso, você vai levar de presente a imersão ao vivo no Zoom, como criar conteúdos infinitos com o chat GPT, como criar suas próprias sequências de stories, os roteiros prontos de stories para você aqui no Trello, maravilhoso. Aula de linha editorial para você saber exatamente por onde construir o seu conteúdo e o voucher de R$ 300 para a próxima turma do Braiding. Antes de eu falar o valor do curso, ainda tem alguns bônus especiais para vocês. Para as 30 primeiras inscritas do Stories Pro 2.0 nessa oportunidade, se prepara para correr, porque vai acabar rapidinho. Tem mais de 2.600 inscritos aqui nesse desafio, tá? Para as 30 primeiras pessoas que comprarem, você vai ganhar uma análise de stories individual. Sim, você vai mandar pra gente uma sequência de stories que você fez, ou que você seguiu nos nossos roteiros, ou de um roteiro feito por você, você vai salvar, vai mandar pra gente e a gente vai te dar um feedback sobre o que poderia melhorar para você ainda ir mais longe com os stories, tá? Mas esse bônus, ele é limitado para as 30 primeiras pessoas, tá?
E qual que é o valor de tudo isso, Camila? 12 aulas, mais os bônus, mais os roteiros prontos, aula ao vivo com você no Zoom, aula de linha editorial, voucher para branding, análise de story, todas as aulas. Tá bom, quanto que custa? Se a gente fosse somar os bônus separadamente, ia dar quase 3.000 reais. Lá na página de vendas você consegue ver tudo assim, descrito com valores do lado, tá? Mas a gente não vai cobrar isso de vocês. Nessa oportunidade, o valor do Stories Pro vai ser 12 vezes de R$ 52, certo? Tá de graça, né? Você captando um paciente por mês, você já paga várias vezes esse valor, tá? Mas assim, a gente quer melhorar mais ainda para você que se comprometeu, para você que tá aqui comigo no desafio, para você que tá assistindo esse vídeo. Só por 24 horas vai ter 20% de desconto no curso Stories Pro 2.0. Tá? Então você vai levar todas as aulas, todos os roteiros, aula ao vivo, para 30 primeiras análise de story, aulas bônus, tá? 12 vezes de R$ 42. Certo? Então corre, porque esse bônus da análise é só para as 30 primeiras. Então, realmente você tem que correr para conseguir esse bônus. Já sai desse vídeo, já vai lá e garante o seu. As formas de pagamento são Pix, cartão até 12 vezes e só. Se você precisar comprar com 2 cartões ou dar uma parte no Pix, outra parte no cartão de crédito, você tem que chamar alguém do nosso suporte para gerar um link especial para você. Mas a melhor forma de você conseguir comprar o curso está dentro das 30 primeiras para ganhar análise de stories é realmente você comprando ou no Pix ou no cartão de crédito até 12 vezes, certo? Tem desconto à vista também, sai por 417 à vista. Então, assim, super vale. Um paciente, por isso que eu te falei, um paciente você fechar usando essas técnicas já pagou o curso, mas dá para ir muito além disso, tá? Aproveitem essa oportunidade. Nossa equipe está aqui disponível para responder vocês, tanto sobre forma de pagamento, sobre dúvidas sobre o curso. Tem também lá o meu Instagram, pode mandar na minha caixinha. Estamos disponíveis para te ajudar realmente a ter muito mais resultado com o Stories, certo? Então, fica um beijo para vocês. Faça o desafio número 3 e principalmente corre para garantir o seu bônus especial. Beijo, espero que você tenha gostado desse desafio. E te espero lá no encontro ao vivo do ChatGPT para a gente criar conteúdos infinitos juntos, sequências de stories para você captar muito mais pacientes através do seu story.